Estamos começando o nosso programa Arquivo dessa semana, onde vamos conversar um pouco sobre o 2º Congresso Norte Mineiro da ANDA. Vamos conversar com Laura e Stephanie. Tudo bem? Tudo bem, boa noite a todos. Meu nome é Stephanie Lara, sou fonoaudióloga e voluntária da ANDA, Associação Norte Mineira de Apoio à Criança Autista. Estamos aqui para falar um pouquinho sobre o que é essa instituição e desse congresso, que é o 2º Congresso Norte-Mineiro dos Aspectos do TEA. Boa noite, eu sou a Laura Vicuna, sou psicopedagoga, trabalho com crianças com TEA, que é o transtorno do espectro autista. Sou uma das fundadoras da ANDA e sou mãe de uma criança com autismo também. Bem, para começarmos aqui nosso bate-papo, eu gostaria de saber mais informações sobre como começou a ANDA, a instituição ANDA, quem foram os primeiros idealizadores desse trabalho de assistência, às crianças que têm a síndrome, é isso? Isso, o transtorno do espectro autista. Justamente. Bom, a ANDA, ela surgiu através da união de 6 famílias, a qual eu fazia parte na época, A gente teve o diagnóstico de TEA, e a gente ficou muito perdida na época porque a gente não tinha informação aqui em Montes Claros. Aí que a gente reuniu, montamos essa associação para trocar experiência, para buscar tratamento para os nossos filhos, para buscar capacitação para nós e para os profissionais para lidar melhor com os nossos filhos. Então nasceu assim, nesse momento de que todas essas mães, essas 6 mães, descobriram que o filho era autista e não tinha nenhuma informação relevante aqui na nossa região, e nós unimos forças para buscar essas informações para cuidar melhor dos nossos filhos. Ok, Laura, até para ficar claro para quem nos assiste e às vezes possa ter alguma dúvida, o que significa TEA? TEA é o termo atual que a gente está usando, que é o transtorno do espectro autista. Por quê? Porque existem vários graus, de leve, moderado e grave. Então ocorre dentro de um contínuo, dentro de um espectro. Então, para melhor classificar, o termo mais adequado hoje é esse, transtorno do espectro autista. E quais são os critérios para aqueles pais interessados tanto em participar quanto também atuar também com a prestação de serviço oferecido pela ANDA? Como a pessoa deve fazer para ser um voluntário ou participar da instituição? Hoje, é até uma surpresa para nós o quanto a ANDA vem crescendo, Porque a cada dia tem aumentado muito os casos de TEA. Éramos 6, hoje somos mais de 80. Então, para fazer parte da ANDA, pais que desejam tratamento, informações, o primeiro critério é que a criança tem que ter o diagnóstico de TEA, Porque é uma associação específica para transtorno do espectro autista. E para ser voluntário, tem que procurar a ANDA, que fica na rua Rodrigo Costa, no bairro Canelas, ou ligar no telefone da ANDA, que é o 224-5747, e falar que deseja ser voluntário. E essa pessoa vai passar por uma entrevista com os profissionais e vai falar o que ela pode ajudar. A ANDA está de braços abertos para receber. E precisa muito de voluntário. Apoio, Nas áreas da saúde, da educação, ou mesmo eu não sou profissional da saúde nem da educação, mas pode ajudar do mesmo jeito. Sempre vai ter um lugar para todo mundo que quer ajudar. Certo. E o número, repetindo, é 3224 5747. 5747. Eu gostaria que vocês abordassem um pouco, tanto a Laura Vicuna quanto a Stephanie Lara, que está aqui, a formação de cada uma de vocês e como isso se articula com a ANDA, cotidiano, dia a dia da instituição. Eu sou psicopedagoga, eu trabalho com dificuldades de aprendizagem e eu trabalho justamente com essa questão, porque a criança com TEA, uma das questões importantes é a aprendizagem. Então eles aprendem, mas existem formas adaptadas que a gente precisa utilizar para que aconteça a aprendizagem. Então trabalho com essas questões de aprendizagem. Ok. Eu sou Stephanie Lara, sou fonoaudióloga,
minha formação, eu sou especialista, né? Tenho uma certificação internacional em integração sensorial e sou especialista em voz. Sou mestre em ciências da saúde, sou voluntária da ANDA desde a minha época de graduação, já tenho 5 anos de formado, então desde quando eu estava estudando, eu me interessei sobre o autismo e comecei a estudar, a investigar e a descobrir que em Montes Claros tinha associação. Fui ser voluntária e hoje sou encantada, né? Minha maior demanda no consultório, na clínica, é com essas crianças e amo de paixão. O que eu faço é um prazer significativo poder ajudar, ver o desenvolvimento. E hoje fazemos parte, né, eu e a Laura, da diretoria da ANDA e estamos também ajudando no Congresso Norte Mineiro do TEA. Ok, bacana. Ô Laura, eu gostaria que você comentasse, abordasse um pouco sobre a sua experiência como mãe de uma criança autista. Na verdade, a minha vida profissional hoje é justamente pelo fato de eu ser mãe de uma criança com TEA. Eu sou enfermeira, a minha formação inicial, e eu fui para a área da psicopedagogia justamente porque eu comecei a trabalhar com o meu filho e vi que estava dando resultado, que essas crianças precisavam ser estimuladas. Então eu fui para a área da psicopedagogia justamente por ser mãe. E a experiência como mãe, assim, no início, é claro que quando a gente recebe um diagnóstico, ninguém queria, né, ter um filho com autismo. Acontece, no início é difícil, a gente não sabe lidar, mas a cada dia que vai passando, essas crianças vão dando um retorno tão interessante pra gente, é muito amor envolvido, né? Não existe aquela questão que a criança com autismo não gosta, não olha, não abraça, não beija, não tem afetividade, né? Isso é um grande mito, né? Eles são afetivos, são afetuosos, têm a dificuldade de demonstrar. Então, assim, é como a gente prepara para ter um filho normal, né? Entre aspas. E como se a gente tivesse comprado uma passagem para um país e chegado em outro, que também tem maravilhas. E a gente vai descobrindo essas maravilhas no dia a dia. Para entendermos mais sobre o autismo, qual a dica que vocês podem dar para os pais que têm uma criança recém-nascida e começam a notar os primeiros sintomas? Antigamente, todos os pais se preocupavam muito se a criança estava falando ou não. Então, dá 1 ano e meio, 2 anos, o menino não falava, todo mundo preocupava. Hoje, nós não nos preocupamos mais se a criança fala ou não, porque isso é consequência de uma série de outros fatores. Então, o pai deve investigar e observar como que está o desenvolvimento global do seu filho, como que ele comunica, como ele interage, como ele brinca com outras crianças. O brincar é extremamente importante. Então, como que ele pede algo em casa, se ele usa as pessoas como objeto. Então, ele quer uma água, ele não consegue falar, ele só aponta, ele segura na mão do pai e leva até o objeto, como que ele está comunicando. A interação nas escolas, nos parques, nos aniversários, playgrounds, se ele interage, tem troca com outras crianças. A gente chama muito de simbolismo, que é a capacidade que a criança tem de brincar e fazer o papel do outro, seja um super-herói, seja uma brincadeira, seja ser a mãe ou o pai de outra criança. Então, como que ela está brincando? Isso é muito importante, porque a partir daí, isso é consequência para vir a fala. Então, se essa criança, num meio, ambiente, por exemplo, na escola, de um parque, de uma brincadeira, ela está sempre excluída, sozinha, não interage, é um dos primeiros sintomas a gente investigar. Durante essas brincadeiras, ela brinca com o objeto, com os brinquedos de forma inadequada. Por exemplo, um carro, o menino gosta muito de carro. Então ele vai pegar o carrinho, em vez dele brincar passando no chão, ele passa esse carrinho no ar. Ou ele pega esse carrinho, vira ao lado contrário, inclina a cabeça e fica brincando só com as rodas. Aí é uma suspeita. Então ele usa aquele brinquedo, aquele objeto de forma inadequada. E isso começa a chamar a atenção. Então, o que mais vai chamar a atenção é a resposta que essa criança me oferece mediante aquela brincadeira, mediante tudo que é requisitado a ela. Então, ela responde de forma inadequada a algumas situações. Certo. Ô Stephanie, e quando é a hora de procurar um médico especialista? Existem profissionais aqui em Montes Claros que podem lidar com essa situação e podem ajudar? Sim. Hoje, para fechar um diagnóstico com a criança com TEA, com transtorno do espectro autístico, o mais indicado é uma equipe multidisciplinar. Então, primeiro, um neurologista, um especialista, na verdade, um neuropediatra, especialista nessa área, um transtorno de comunicação.
e um pediatra também pode estar suspeitando, né, que é onde que os pais normalmente recorrem. Então o filho está doente, o filho não está falando, o filho está apresentando alguns comportamentos diferentes, ele procura primeiro um pediatra. Depois um fonoaudiólogo e um psicólogo. Então é uma equipe multidisciplinar que vai fechar o diagnóstico dessa criança. E como que esses pais começam então a identificar essas alterações, essas dificuldades de desenvolvimento mesmo? Então a criança vai apresentar como sinais e características, uma dificuldade na interação social, na comunicação, e ela pode apresentar também um interesse restrito estereotipado. Aquela criança que tem interesse por um único objeto. Então a criança ela fica se deixar 3 dias segurando um carrinho o tempo todo. Tem que se deixar, ela fica 3 dias brincando segurando uma colher. Então é um interesse nem sempre por um objeto específico, por um brinquedo. Então ao mesmo tempo que ela pode escolher um brinquedo, ela escolhe uma colher, um garfo e fica segurando esse objeto por dias. Então é um interesse sem função. E às vezes também, é que a gente não pode deixar de lembrar, é que às vezes esse objeto, ele é esquisito, é estranho. Então às vezes você traz para a criança ali o brinquedo da moda e ele nem se importa, mas ele quer brincar, por exemplo, com um vidro de detergente como se aquilo fosse o melhor brinquedo do mundo. E você chama pelo nome, a criança não olha, né? Ela age como se ela fosse surda. Você pensa que a criança é surda. Mas aí quando é uma coisa do interesse dela, ela olha na hora, né? Então, assim, o contato ocular, o olho no olho é importante. Não quer dizer que todas as crianças que têm TEA não vão olhar nos olhos, né? Como a gente diz, já tem graus de autismo, né? De TEA. Então é importante observar justamente isso, a forma que ela interage, a forma que ela usa os brinquedos. A forma que ela lida, né, com o pai, com a mãe, com os coleguinhas, que é diferente, né? Ela pode ter também movimentos, né, com o corpo, que a gente chama de estereotipia, que é pular, balançar as mãos. Então, são vários fatores que levam a gente a suspeitar, né, que a criança pode estar com quadro de TEA. E isso é mesmo uma das queixas das famílias. Então, os pais chegam no consultório relatando: ah, meu filho, ele tem um monte de brinquedo, mas ele só brinca com a caixa de ferro. Então eu fiz aniversário pra ele ganhou vários brinquedos e ele não tem interesse por nada. Então ele quer brincar com uma coisa que não é de brincar. E isso chama a atenção das pessoas que vão na minha casa. O meu filho anda muito na ponta dos pés. Então ele fica o tempo todo correndo. É uma das características. Andar na ponta do pé, ter dificuldade de manter contato visual, não olhar nos olhos das pessoas. Não atender pelo nome. Né? A gente usa o termo muito técnico, a criança age como que ela fosse surda. Então, uma das primeiras preocupações da família é: vamos levar num médico especialista no otorrino para fazer um exame e identificar se essa criança está escutando. Aí a criança está escutando, está tudo bem, mas tem alguma coisa estranha ainda, as mães relatam. Porque ele escuta, eu já sei que ele escuta, ele fez um exame e ele escuta. Mas eu chamo e ele não me atende. Então, tem alguma coisa e ele continua aquela busca contínua por descobrir o que essa criança tem até conseguir fechar um diagnóstico. Não é isso? E quanto antes esse diagnóstico, mais favorável vai ser o prognóstico da criança. Né? Melhor ela vai poder melhorar muito, né? Quanto antes ela iniciar o tratamento. Isso já é consenso. E Montes Claros tem esse tratamento de referência? Olha, aqui em Montes Claros a gente tem a referência à ANDA, né? E temos sim algumas clínicas que atendem transtorno do espectro autista. Agora, na questão pública, não existe um serviço de referência. Uma política pública voltada, pública, né? Até existe uma lei federal, né, que garante vários direitos para a pessoa com TEA, mas ela ainda não está sendo cumprida na prática. Uma coisa é a lei, outra coisa são os rigores da lei. Né? Então, o que a gente tem hoje de gratuito, né, é a ANDA, que a gente conhece. E tem um tratamento particular também, que não é barato, né, é caro, e nem todo mundo tem acesso. É triste realidade, né? Que o poder público realmente poderia ser mais sensível nesse sentido e está cumprindo seu papel. E, ao mesmo tempo, é parabenizar a ANDA, porque cumpre o papel do Estado através de uma entidade, uma associação de direito privado sem fins lucrativos, né? E que são pais que se reuniram para realmente fazer valer e cumprir o direito de ter uma assistência que deveria ser obrigação do Estado. Bom, fica a dica aí, né, para quem atuar na parte política e tudo, se sensibilizar em poder, então, no caso, já que o Estado
tem essa dificuldade, auxiliar a ANDA, que ela sempre vai precisar cada vez mais de ajuda. E torna-se importante isso acontecer em nossa cidade. É uma coisa importante, Igor, que a gente tem, que o Estado oferece, que é na área da educação, é o professor de apoio, né? Tem ajudado bastante na inclusão nas escolas. Ainda não está ideal como deveria ser, mas a realidade de quando eu descobri o diagnóstico do meu filho, que ele foi para a escola, para hoje, houve uma melhora significativa nessa questão. Mas ainda tem que melhorar muito. Melhorar muito mais, né? Isso. Principalmente porque é aquela família que descobre hoje. Vai numa consulta médica e o médico despeja isso pra ele, né? Diz, não, seu filho tem autismo, ele tem transtorno do espectro autismo. E aí, o que é isso? Aí eu vou pra casa desorientado, começo a pesquisar e descubro o que isso traz, o que esse transtorno traz para essa criança de atraso de desenvolvimento. Aí eu não tenho condição nenhuma, começo a procurar um serviço público. Aí eu chego no fonoaudióloga, ela fala, não tem formação, não tem conhecimento, não atendo essa área. Aí eu não tenho condição, eu desoriento. Porque a importância do diagnóstico precoce é principalmente pelo fato dessa criança entrar em tratamento específico para a dificuldade que ela apresenta o quanto antes. Porque nós temos uma faixa de desenvolvimento. Então, essa criança, normalmente o diagnóstico ele é feito até os 3 anos de idade. Então, ele tem 2 anos e foi diagnosticado. Isso é fantástico, 1 ano e meio ele é diagnosticado. Então, ele tem ainda 2, 3, 4 anos de desenvolvimento, que é a melhor fase, né, que cientificamente a gente chama de plasticidade cerebral. Então, o meu cérebro está esperando ser bombardeado de informação e o desenvolvimento vai acontecendo. Se essa criança ela passa esse período de desenvolvimento sem um estímulo adequado, sem uma terapia adequada, o atraso é muito significativo e o prejuízo é significativo também. Aí as famílias desorientam muito com isso. Acho que daí entra a importância do serviço público estar atento e estar buscando cada vez mais. Ok. Bem, vamos falar agora um pouco sobre o 2º Congresso Norte Mineiro do TEA. Qual a expectativa de vocês, as palestras que vão ser oferecidas, os minicursos e onde as pessoas podem procurar para fazer suas inscrições? Esse congresso é um congresso muito importante, né? Tem não só pessoas aqui de Montes Claros, mas também gente de toda a região de Minas e do Brasil, né? Tem gente já tem inscrição da Bahia, de São Paulo, de várias cidades. Por que ele é importante? Porque ele vai falar dos aspectos gerais do TEA e vai falar da inclusão social, educacional, né? De uma maneira bem ampla. Virão profissionais capacitados nessa área e o importante também é que a gente vai ter os minicursos. Então, a gente vai ter a teoria, né? No congresso e no 3º dia serão minicursos práticos para professor de apoio, para o diagnóstico precoce, para os médicos, a questão da linguagem, para os fonoaudiólogos. Então, são minicursos que tá bem bacana e a pessoa que deseja trabalhar com TEA, acho que vale a pena conferir o congresso e participar dos minicursos. Então, vão ter minicursos também voltados para os profissionais da área médica, então. Isso, a gente vem o Dr. Walter Camargos, né, que é uma referência no Brasil nessa área de diagnóstico precoce. Ele até já tem vídeos e livros com diagnóstico em bebês, né, que dá para você suspeitar do autismo do bebê, né, e isso é fantástico porque se a gente sabe que um diagnóstico precoce leva um bom prognóstico, imagina se esse diagnóstico acontece ainda bebê, né? Acho importante pediatras, médicos e os profissionais da área da saúde, né, fonoaudiólogos, psicólogos, da educação também, psicopedagogos, que todo mundo que trabalha com criança, com desenvolvimento infantil, é bem bacana participar. Certo. E tem algum número de contato, tanto para, né, assim, para quem quiser fazer inscrição no congresso, como também para quem queira fazer uma doação futura para a ANDA, para esse trabalho tão brilhante que acontece aqui em Montes Claros? Nós temos algum contato? Sim, nós temos o telefone da associação, que é 3224-5747. Temos o Facebook ANDAMOC, temos um site www.anda.mog.org.br, que a pessoa pode estar entrando, e temos 2 contas, tanto a conta da Caixa e do Banco do Brasil, que vocês podem estar entrando, vai aparecer logo mais para vocês estarem fazendo doações. A ANDA é uma associação que ela não tem fins lucrativos, como o Igor já tinha abordado
no início. Então é uma associação que ela precisa muito de ajuda, né? E é bem-vinda de todas as partes. E acho que vale a pena ainda ressaltar que o Congresso ele tem como tema os aspectos gerais do TEGA. Então vai abranger desde a área da saúde, educação e para famílias também, para pais. Aqueles pais que receberam um diagnóstico agora, recentemente, ainda estão meio perdidos sobre o que significa o transtorno do espectro autista. Pode estar indo para o Congresso porque ele vai ser bem informativo. Então nós temos vários palestrantes, médicos, fonoaudiólogos, psicopedagogos, psicólogos, abordando assuntos diversos, desde o diagnóstico precoce, do tratamento, comorbidades também associadas ao TEA, é importante dizer, e descobri que meu filho tem TEA e o que eu faço? O congresso ele vai ser muito informativo, vale a pena, quem ainda não tem muito conhecimento, ele vai ajudar bastante. Esperamos vocês. É importante também, né, que vai ter a primeira palestra do congresso vai abordar os aspectos legais de leis, né, tanto para o TEA quanto para a pessoa com deficiência. Então, assim, também, né, os advogados, estudantes de direito, né, pessoal da assistência social. Então, assim, está abrangendo um público muito importante. Ok, então fica a dica aí, gente, para aqueles que querem participar e mais informações, através do 3224-5747. E quais são os dias das atividades? O congresso ele vai acontecer dia 28, dia 29 e dia 30 de agosto, sendo que no dia 30 serão os minicursos. Começa no dia 28, 19 horas, mas a gente pede para as pessoas chegarem pelo menos com 1 hora de antecedência para fazer o credenciamento e não perder nada das palestras. Ok. Então, mais uma vez, maiores informações, 3224-5747. Stephanie, qual será a diferença do congresso do ano passado e para o congresso deste ano? Esse ano nós vamos ter uma teleconferência, logo na abertura, no primeiro dia, com o Dr. Clay Brits, abordando os aspectos do transtorno do espectro autista, que é muito importante para aquelas famílias, para aqueles profissionais que ainda não têm um conhecimento científico nessa área. Certo. E até mesmo já ele vai abordar característica, vários aspectos do autista em si, né? Como investigar, como observar para a escola, para os profissionais da área de saúde, para os educadores de forma geral. Vai trazer também uma palestra sobre integração sensorial, que é aquela dificuldade que a criança tem de processar todas as informações sensoriais, organizar isso em nível central e responder no dia a dia às suas demandas de todos os canais sensoriais. Então a criança ela oferece uma resposta inadequada mediante várias situações. Vai trazer uma palestra, um minicurso também sobre o TDAH, que é o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, associado como comorbidade à criança com autista, com estratégias escolares. Então, psicopedagogo, aquele professor de apoio, que não tem uma informação, esse minicurso é fantástico, que vai abordar como lidar, quais estratégias eu posso ter com essa criança dentro da sala de aula. E também sobre a inclusão do aluno com TEA no transtorno do espectro autístico. Um minicurso também abordando só isso. E tem um minicurso só da questão comportamental, que também é importante, de como lidar com essas crianças. E uma das palestras que vai acontecer no sábado é o papel do adulto nas fases de aquisição da linguagem da criança com autismo. Então, como que o adulto pode intervir no desenvolvimento com estratégias, como que ele vai lidar com essa criança, interação, comunicação, como trabalhar de uma forma geral. Então o congresso está cheio de novidades, esperando todos vocês. Bem, chegamos ao fim do nosso programa Arquivo de hoje, onde tivemos a grata oportunidade de conversarmos sobre o 2º Congresso Norte Mineiro da Associação ANDA aqui de Montes Claros, de apoio ao autista, e conversamos com Laura e Stephanie. Vocês estão à vontade para fazer suas considerações finais e reiterar novamente o convite para aqueles que querem participar do congresso. Eu quero dizer aos pais, né, que fiquem atentos com seus filhos, com o desenvolvimento dos seus filhos, qualquer situação, perceber que tá fora, né, do normal, já procurar logo o pediatra, o neuropediatra, porque o diagnóstico precoce, ele é a arma que a gente tem hoje para
um prognóstico melhor, ou seja, para essa criança melhorar mais e mais rápido. Então, quanto antes ela for diagnosticada, melhor. Apesar que, mesmo que esse diagnóstico não ocorra de maneira tão precoce, sempre vai melhorar fazendo as terapias e o tratamento. E peço a todos, né, que participem do congresso, vai valer a pena, né? E isso é muito importante para mudar a realidade aqui de Montes Claros em relação ao TEA. Ok. Eu convido todos os pais, todos os professores, todos os médicos, todos os profissionais da área de saúde de uma forma geral, médico, fonoaudiólogo, psicólogo, psicopedagogo, fisioterapeuta, que são os profissionais que lidam com essas crianças no dia a dia, para conhecer um pouco mais desse transtorno que cada vez mais vem com um crescente significativo. Será um prazer receber todos vocês no congresso, que a ANDA está promovendo como o 2º Congresso Norte Mineiro, com o tema Aspectos Gerais do TEA. É um prazer tê-los como colaboradores da associação, como voluntários, como participantes ativos. Sejam bem-vindos. Agradeço a todos vocês que nos acompanharam hoje e conto com vocês novamente em nosso próximo programa.